233 milhões de anos atrás. Este número marca o início de uma nova arquitetura biológica. O planeta Terra é uma entidade única, fundida em um supercontinente colossal, a Pangeia. Não existem calotas polares. O Oceano Pantalassa circunda esta massa de terra ininterrupta, mas suas águas não conseguem penetrar o vasto interior continental. O centro da Pangeia é uma zona morta de aridez extrema, castigada por temperaturas que oscilam violentamente. Nas bordas, onde a umidade consegue chegar, formam-se cinturões de florestas de samambaias e coníferas primitivas. É neste cenário de extremos climáticos que a natureza realiza seu experimento mais audacioso. O mundo ainda pertence aos répteis mamaliformes e aos hauizuquianos, predadores quadrúpedes pesados e couraçados. Mas nas sombras dessa hierarquia brutal, uma nova linhagem começa a se erguer sobre duas patas. Eles não são os donos do mundo. Ainda não. Eles são os insurgentes. Estamos na formação Ishigualasto, no que hoje conhecemos como América do Sul. O solo é vulcânico, rico e perigoso. Entre a vegetação rasteira de Dicroidium, move-se o Herrerasaurus. Ele representa o esboço inicial, o rascunho do que virá a ser um dinossauro carnívoro. Com 3 a 5 metros de comprimento e pesando 300 quilos, ele é uma anomalia em seu tempo. Observe a estrutura de suas pernas. Ao contrário dos lagartos e dos grandes crocodilianos terrestres, que caminham com os membros afastados do corpo, o Herrerasaurus possui pernas verticais, posicionadas diretamente abaixo do quadril. Esta simples alteração anatômica muda toda a equação energética. Ele não gasta calorias para sustentar o corpo contra a gravidade. Seus ossos fazem esse trabalho. Ele está livre para correr. E ele corre. O Herrerasaurus é um caçador de emboscada e perseguição curta. Seu crânio é estreito, mas esconde uma inovação letal, uma articulação intramandibular. Sua mandíbula inferior não é um osso sólido. Ela possui uma dobradiça flexível, que permite que a boca se expanda ao morder, absorvendo o choque do impacto de uma presa que luta para escapar. Ele não precisa matar instantaneamente. Ele precisa apenas segurar. Seus dentes curvados para trás, serrilhados como facas de carne, garantem que, uma vez capturada, a vítima não se solte sem dilacerar a própria pele. Ele caça rincossauros, herbívoros robustos e lentos que dominam a paisagem. O Herrerasaurus ataca flancos. Ele usa suas garras dianteiras, ainda primitivas mas funcionais, para rasgar. Ele é o primeiro de sua espécie a dominar o nicho de predador bípede de médio porte. Uma prova viva de que a agilidade começava a superar a força bruta e a armadura pesada dos antigos governantes do Triássico. Enquanto o Herrerasaurus impõe sua presença pela força física, uma criatura muito menor, na mesma região e tempo, aposta em uma estratégia diferente: o Eoraptor. Com pouco mais de 1 metro de comprimento e pesando menos que um cão de grande porte, ele parece insignificante. Mas o Eoraptor carrega em seu código genético a versatilidade que definirá o sucesso dos dinossauros. Sua dentição é um enigma. Os dentes da frente são folhas, adaptados para cortar material vegetal. Os dentes de trás são recurvados e afiados, típicos de carnívoros. Ele é um onívoro oportunista. Em um mundo onde a especialização pode levar à extinção quando o clima muda, o Eoraptor sobrevive porque come de tudo: insetos, pequenos répteis, raízes, carcaças. O Eoraptor é leve. Seus ossos são ocos, uma característica que reduz o peso corporal sem sacrificar a resistência estrutural. Ele é rápido, um corredor nato que usa a velocidade como defesa primária. Suas mãos possuem 5 dedos, mas apenas 3 têm garras funcionais, prenunciando a anatomia dos grandes predadores que surgirão milhões de anos depois. Ele vive nas margens, evitando o confronto direto com os gigantes hauizuquianos. O Eoraptor é o sobrevivente silencioso. Ele observa os titãs caírem e se adapta. Sua linhagem é a base da árvore genealógica dos saurópodes. É difícil imaginar, mas dentro deste pequeno animal ágil e generalista,
reside o potencial genético que milhões de anos no futuro dará origem aos animais de 100 toneladas que farão a Terra tremer. Ele é a semente do gigantismo, disfarçada de pequeno caçador. O tempo avança. O relógio geológico marca 210 milhões de anos. Estamos agora no final do Triássico, na região que se tornará a Europa Central. O clima sofreu oscilações severas, alternando entre secas devastadoras e inundações repentinas. A vegetação mudou e as árvores cresceram. Para alcançar o alimento, os herbívoros também precisaram crescer. Surge o Plateosaurus. Este é o primeiro verdadeiro gigante da Terra. Com 8 a 10 metros de comprimento e pesando 4 toneladas, o Plateosaurus representa a transição crucial para o porte massivo. Ele é um prosaurópode. Sua postura é bípede, mas seu corpo é pesado, com um abdômen dilatado, uma câmara de fermentação necessária para processar as enormes quantidades de plantas duras e fibrosas que consome diariamente. O Plateosaurus vive em manadas. A segurança está nos númeos. Seus braços são poderosos, terminando em garras grossas em forma de foice. Estas garras não são para caça, mas para defesa e escavação. Quando ameaçado, o Plateosaurus se ergue sobre as patas traseiras, elevando sua altura para intimidar predadores. Mas sua maior batalha não é contra carnívoros, e sim contra o ambiente. A região é pontilhada por pântanos de lama movediça, armadilhas naturais cobertas por uma fina camada de solo seco. Fósseis encontrados na Alemanha revelam cemitérios inteiros de Plateosaurus, preservados em posições de agonia, atolados na lama, uns sobre os outros. A fome ou a sede os atraíam para leitos de rios que secavam e o peso de seus corpos tornava-se sua sentença de morte. Eles morriam de exaustão, tentando libertar as pernas pesadas da sucção do lodo. É uma imagem de desespero silencioso, onde a maior força do animal, seu tamanho, torna-se sua maior fraqueza diante da geologia traiçoeira. Enquanto a Europa vê a ascensão dos pesos pesados, na América do Norte, especificamente no que hoje é o Novo México, a aridez extrema do Triássico Superior molda um predador diferente, o Coelophysis. Estamos a 205 milhões de anos. O Coelophysis para a perfeição do design predatório leve. 3 metros de comprimento, mas pesando apenas 20 quilos. Seu corpo é uma linha aerodinâmica. O crânio é longo e estreito, repleto de dentes pequenos e afiados como agulhas. Eles são caçadores visuais. Suas órbitas oculares são grandes, sugerindo uma visão estereoscópica apurada, capaz de calcular distâncias com precisão milimétrica para capturar presas rápidas como lagartos e insetos grandes. O Coelophysis domina através da quantidade. As evidências fósseis do Ghost Ranch revelam milhares de esqueletos preservados juntos, sugerindo que estes animais viviam, ou pelo menos, congregavam-se em grupos massivos. A vida em bando traz vantagens, mas também competições brutais. Em tempos de escassez, quando a seca transformava os rios em poeira rachada, a hierarquia social do Coelophysis se desintegrava em canibalismo. Conteúdos estomacais fossilizados mostram ossos de juvenis da própria espécie dentro de adultos. A sobrevivência do indivíduo se sobrepunha à sobrevivência da prole. Era uma existência regida pela eficiência calórica absoluta. O Coelophysis não desperdiçava nada. Eles eram rápidos, cruéis e adaptáveis, prosperando em um mundo que estava prestes a acabar. Pois o fim do Triássico se aproxima. A Pangeia começa a fraturar. Fendas colossais se abrem na crosta terrestre, liberando torrentes de lava que cobrem milhões de quilômetros quadrados. A atividade magmática do Atlântico Central bombeia dióxido de carbono e enxofre na atmosfera. O oceano acidifica, as temperaturas disparam. Metade de todas as espécies vivas na Terra desaparecem em um piscar geológico. Os grandes répteis competidores, os hauisukianos, os fitossauros, são varridos da existência. Eles não conseguem lidar com a mudança rápida, mas os dinossauros, com seu metabolismo acelerado, sua locomoção eficiente e sua capacidade de adaptação, resistem. O Herrerasaurus desaparece. Sua linhagem primitiva não suporta a transição.
Mas os parentes do Eoraptor, do Plateosaurus e do Coelophysis encontram um mundo vazio e pronto para a conquista. A extinção do Triássico não foi o fim para eles, foi a limpeza do terreno. O palco está vazio, os competidores se foram, o clima começa a se estabilizar em um novo padrão, mais úmido, mais quente, mais verde. O Jurássico aguarda. Os sobreviventes agora têm um espaço e os recursos suficientes para crescer sem limites, para diversificar formas e iniciar um reinado que durará 130 milhões de anos. Os protótipos cumpriram sua função. Agora virão os titãs e os monstros. Há 201 milhões de anos atrás, a poeira da extinção triássica assenta. O mundo que emerge dos escombros vulcânicos é radicalmente diferente. O supercontinente Pangeia, antes uma massa sólida e sufocante, começa a sentir as dores do parto tectônico. O Oceano Atlântico nasce como uma cicatriz estreita, uma fenda que rasga a terra e permite que a umidade penetre no interior árido. A chuva cai, não por dias, mas por milênios. O deserto recua. As samambaias e coníferas explodem em um verde agressivo, colonizando dunas mortas. O oxigênio aumenta. A temperatura estabiliza em um calor tropical úmido. Com a competição eliminada e o alimento abundante, a vida responde com a única lei que conhece: crescimento. Os protótipos desapareceram. Agora é a vez dos monarcas. Estamos no que hoje é o Arizona, América do Norte, 193 milhões de anos atrás. O cenário é a formação Kayenta. Rios perenes cortam antigas dunas de areia, criando oásis de vida vibrante. Aqui, a evolução coroa seu novo rei, o Dilophosaurus. Esqueça as imagens distorcidas da ficção. Não há colares de pele que se abrem, não há veneno. A realidade é mais visceral. Este animal é o maior predador de seu tempo, medindo 7 metros de comprimento e pesando quase meia tonelada. Ele é esguio, mas poderoso, construído para a velocidade sustentada em terreno acidentado. O que define o Dilophosaurus é a coroa dupla de osso que adorna o topo de seu crânio. Duas cristas paralelas, finas como pratos de cerâmica, erguem-se em forma de V. Elas são frágeis demais para o combate físico. Sua função é puramente visual. Em vida, essas estruturas eram provavelmente cobertas por queratina de cores vibrantes, vermelho sangue, amarelo enxofre, bombeadas por vasos sanguíneos pulsantes. É um sinal de dominância sexual e territorial, um farol biológico dizendo: eu sou saudável, eu sou forte. Mas a verdadeira engenharia da morte está em sua mandíbula. Observe o entalhe logo atrás dos dentes da frente, uma falha natural no osso chamada diastema. Essa característica sugere uma adaptação específica. Os dentes frontais agem como ganchos para penetrar e segurar presas escorregadias, enquanto os dentes posteriores cortam. Ele não esmaga ossos, ele rasga tecidos moles. O Dilophosaurus caça os primeiros grandes prosaurópodes, atacando em emboscadas rápidas, usando suas manos com garras longas para agarrar a vítima, enquanto a boca executa o trabalho sujo. Ele reina absoluto em um mundo que está apenas aprendendo a temer os gigantes. Enquanto o norte aquece, o extremo sul do planeta conta uma história diferente. 188 milhões de anos atrás, estamos na Gondwana, na região que se tornará a Antártida. Não há gelo, mas o frio é uma presença constante. Durante o inverno polar, o sol desaparece por meses, mergulhando a floresta temperada em uma escuridão perpétua, iluminada apenas por auroras austrais. Neste crepúsculo gelado, o Cryolophosaurus reivindica seu trono. Ele é o predador de topo do frio. Com 6,5 metros de comprimento, ele possui uma constituição robusta, necessária para reter calor corporal em temperaturas que frequentemente flertam com o congelamento. Sua cabeça ostenta uma das estruturas mais bizarras de todo o registro fóssil, uma crista transversal que se curva para frente, lembrando um penteado antigo, esculpida em osso lacrimal. Ao contrário das cristas duplas do Dilophosaurus, esta é uma peça única,
elaborada e extravagante. Na penumbra da noite polar, a silhueta dessa crista serve como identificação imediata entre membros da mesma espécie, evitando conflitos desnecessários em um ambiente onde a energia é preciosa. O Cryolophosaurus é um generalista. Ele caça glacialares, parentes distantes dos grandes saurópodes, emboscando-os entre os troncos densos das árvores notofagos. Seus olhos são grandes, adaptados para captar a mínima luz disponível. Ele é a prova definitiva de que os dinossauros não eram apenas lagartos de sangue frio dependentes do sol tropical. Eles eram máquinas térmicas sofisticadas, capazes de conquistar até mesmo as fronteiras mais hostis do planeta. O tempo geológico avança 30 milhões de anos. O Jurássico Médio chega. A Pangeia está irremediavelmente fraturada. Na Ásia, especificamente na bacia de Sichuan, China, o isolamento geográfico cria um laboratório evolutivo único. As florestas são densas, inepenetráveis, ricas em ginkgos e araucárias. Aqui pasta o Shunosaurus. Ele é um saurópode, um dos famosos pescoçudos, mas com 9 metros de comprimento, é considerado pequeno para os padrões que virão depois. No entanto, o que lhe falta em altura sobra em inovação defensiva. O Shunosaurus carrega uma arma medieval na ponta da cauda. As últimas vértebras fundiram-se em uma massa óssea sólida, um porrete natural, adornado com 2 pares de espinhos cônicos. É o primeiro de sua linhagem a desenvolver tal defesa ativa. Ele não confia apenas no tamanho para deter predadores como o Gasosaurus. Quando ameaçado, o Shunosaurus firma as patas dianteiras robustas e usa o pescoço relativamente curto como contrapeso para chicotear a cauda com violência letal. Um golpe lateral da saclava gera força suficiente para fraturar costelas e esmagar crânios. Ele vive em manadas compactas, movendo-se como uma falange blindada através da vegetação exuberante. O Shunosaurus representa um momento crucial na corrida armamentista jurássica. A presa parou de apenas fugir e começou a revidar com brutalidade calculada. Do outro lado do mundo, na Europa, o continente fragmentou-se em um arquipélago de ilhas tropicais banhadas por mares rasos e quentes. Estamos na Inglaterra, há 166 milhões de anos. As praias de calcário são o domínio do Megalosaurus. Historicamente, este animal carrega o peso de ser o primeiro dinossauro descrito pela ciência humana, o grande lagarto original. Biologicamente, ele é um predador oportunista e musculoso, medindo 9 metros. Ele não é construído para a velocidade extrema, mas para a força. Seu corpo é baixo, arratado, com um centro de gravidade que lhe permite lutar contra presas que tentam derrubá-lo. O Megalosaurus patrulha a zona entre a floresta e o mar. Ele é um caçador de margem. Pegadas fossilizadas sugerem que ele percorria as planícies de lama expostas pela maré baixa, possivelmente revirando carcaças marinhas ou capturando répteis marinhos encalhados, além de caçar saurópodes anões que habitavam as ilhas restritas. Seus dentes são lâminas serrilhadas curvadas para trás, projetadas para cortar carne e tendão com movimentos de serra. Ele é o senhor das ilhas europeias, um predador que adaptou seu estilo de vida a um ambiente fragmentado e aquático. O Megalosaurus fecha o capítulo do Jurássico Médio, um tempo de transição onde as formas de vida se diversificaram e se especializaram, preparando o palco para o surgimento dos verdadeiros titãs. O mundo está prestes a ficar muito maior. Há 155 milhões de anos atrás, o planeta atinge sua fase de exuberância máxima. O clima global é quente, úmido e estável, transformando vastas faixas dos continentes em estufas biológicas. Não existem calotas polares para aprisionar a água. O nível do mar é alto, invadindo as terras baixas e criando mares interiores rasos. Mas é no interior da Laurásia, na região que hoje corresponde ao oeste da América do Norte, que a formação Morrison revela o apogeu da engenharia biológica. Aqui, a evolução abandona a moderação e abraça o excesso. As florestas não são dominadas por plantas com flores ou grama, que ainda não existem, mas por samambaias gigantes, cicas e coníferas imensas. Para consumir essa biomassa colossal, a vida responde com tamanho. Esta é a era dos arquitetos da paisagem.
seres tão massivos que sua simples passagem altera o curso de rios e derruba florestas inteiras. O solo vibra ritmicamente. Não é um terremoto tectônico, mas biológico. Uma manada de diplodocos avança pela planície de inundação há 154 milhões de anos. Com 33 metros de comprimento, eles são as pontes suspensas do mundo animal. Sua anatomia é um estudo de física extrema. O pescoço longo atua como uma grua horizontal, permitindo que a cabeça varra uma área imensa de vegetação rasteira sem que o animal precise dar um único passo. Eles são máquinas de eficiência energética. Seus dentes, localizados apenas na frente da boca, assemelham-se a lápis finos e projetam-se para fora. Eles não mastigam. O Diplodocus usa esses dentes como um ancinho para arrancar folhas macias de samambaias e ramos tenros, engolindo tudo inteiro. O processamento real ocorre no estômago, uma câmara de fermentação gigantesca onde bactérias e gastrólitos, pedras engolidas propositalmente, trituram o alimento em uma pasta química. A cauda do Diplodocus é sua característica mais letal e sofisticada. Composta por 80 vértebras, ela afina gradualmente até se tornar um chicote flexível na ponta. Simulações biomecânicas indicam que, com um movimento rápido do quadril, a ponta dessa cauda pode quebrar a barreira do som, produzindo um estalo sônico comparável a um tiro de canhão. Este som, superior a 200 decibéis, serve como comunicação de longa distância entre os membros da manada ou como uma arma de intimidação capaz de romper os tímpanos de qualquer predador que se aproxime. Eles não precisam correr. Eles são fortalezas que caminham, protegidos pelo tamanho e pelo som. Enquanto o Diplodocus domina a vegetação rasteira, outro gigante ocupa um nicho ecológico distinto na mesma paisagem: o Camarasaurus. Há 150 milhões de anos, este é o dinossauro mais comum da América do Norte, o verdadeiro gado do Jurássico. Sua construção é radicalmente diferente. Ele é compacto, robusto, com um pescoço curto e grosso e um crânio em forma de caixa. Onde o Diplodocus é gracioso, o Camarasaurus é brutal. Sua cabeça possui fenestras enormes, aberturas no osso para ancorar músculos mandibulares poderosos. Seus dentes não são lápis frágeis, mas colheres de osso espatuladas, largas e fortes. Isso lhe permite alimentar-se de material vegetal mais duro e fibroso, como as folhas rígidas de cicadáceas e agulhas de pinheiro, que outros herbívoros ignoram. O Camarasaurus viaja em grupos familiares mistos, com adultos protegendo os juvenis no centro da formação. Seus ossos são densos e suas patas dianteiras são quase tão longas quanto as traseiras, conferindo-lhe uma postura nivelada e estável. Fósseis encontrados em Utah mostram espécimes preservados juntos em leitos de rios antigos, sugerindo que enchentes repentinas eram uma das poucas forças naturais capazes de abater múltiplos indivíduos de uma vez. Eles são a base da cadeia alimentar dos gigantes, a prova de que a especialização na dieta permitiu que múltiplas espécies de animais de 20 toneladas coexistissem na mesma área sem competir diretamente pelos mesmos recursos. Mas para encontrar o verdadeiro limite da biologia terrestre, é preciso olhar para cima. Onde as árvores tocam o céu, vive o Brachiosaurus. Estamos há 153 milhões de anos. Ao contrário de seus primos, o Brachiosaurus possui os membros dianteiros mais longos que os traseiros, inclinando seu tronco em um ângulo ascendente permanente. Essa postura de girafa, combinada com um pescoço vertical de 9 metros, permite que ele alcance a folhagem a 13 metros do solo, um recurso alimentar intocado por qualquer outro animal. Ele vive em um mundo vertical exclusivo. A fisiologia do Brachiosaurus é um desafio hidráulico. Para bombear sangue do coração até o cérebro, desafiando a gravidade por 9 metros verticais, seu coração precisa ser um motor titânico, gerando uma pressão sanguínea 2 vezes superior à de qualquer mamífero moderno. Suas narinas estão situadas no topo de uma crista nasal elevada,
não para respirar debaixo d'água como se pensava antigamente, mas possivelmente para maximizar a área de resfriamento do cérebro ou para amplificar vocalizações. Ele é um animal de sangue quente, mas sua temperatura é mantida pela gigantotermia. Sua massa é tão colossal que, uma vez aquecido, ele leva dias para esfriar, mantendo um metabolismo estável e elevado. O Brachiosaurus caminha sozinho ou em pequenos grupos dispersos, um monumento vivo que consome meia tonelada de vegetação por dia apenas para sustentar sua própria existência. No solo, entre as pernas desses colossos, move-se uma anomalia blindada, o Stegosaurus. Há 150 milhões de anos, no atual estado do Colorado, este animal representa a resposta evolutiva à pressão dos grandes predadores. Ele é um tireóforo, um portador de escudo. Sua característica mais marcante é a fileira dupla de placas ósseas que percorre suas costas. Estas placas não são presas ao esqueleto, mas flutuam na pele grossa. Embora possam oferecer alguma proteção lateral, sua estrutura interna, repleta de vasos sanguíneos, sugere uma função termorreguladora ou de exibição. Ao bombear sangue para as placas, o Stegosaurus pode mudar de cor, criando um aviso visual vermelho vivo para rivais ou predadores. Mas sua defesa real está na extremidade oposta. A cauda do Stegosaurus termina em 4 espinhos de queratina e osso, com até 90 centímetros de comprimento cada. Esta estrutura, conhecida informalmente como tagômiser, é uma arma ativa. Ao contrário da cauda de chicote do Diplodocus, a cauda do Stegosaurus é musculosa e rígida na base, permitindo golpes laterais precisos e devastadores. Fósseis de predadores da época, como o Allosaurus, foram encontrados com perfurações ósseas que encaixam perfeitamente no formato desses espinhos. O Stegosaurus possui um cérebro minúsculo, do tamanho de uma noz, mas não precisa de intelecto complexo para sobreviver. Ele é um tanque reativo, um herbívoro que não corre, mas que obriga o atacante a escolher entre a fome e a perfuração visceral. Com ele, o Jurássico Superior fecha seu ciclo de gigantismo e defesa extrema, estabelecendo um ecossistema de titãs que jamais será replicado na história do planeta. 155 milhões de anos atrás. Enquanto gigantes herbívoros moldam a paisagem com seu peso colossal, uma guerra silenciosa e brutal é travada nas sombras das grandes coníferas. O ecossistema da Formação Morrison, no oeste da Laurásia, não é apenas um buffet de plantas, é uma arena de carne. Para cada tonelada de herbívoro, existe uma máquina biológica projetada para desmembrá-la. A natureza, em sua busca pelo equilíbrio, criou o assassino perfeito para esta era de titãs. Ele não é o maior que já existiu, mas é sem dúvida o mais bem-sucedido de seu tempo, o Allosaurus. Conhecido como o Leão do Jurássico, ele é a definição de terror onipresente. Com 9 a 10 metros de comprimento e pesando 2 toneladas, ele domina o topo da cadeia alimentar. A anatomia do Allosaurus revela uma estratégia de caça perturbadora. Seu crânio não é construído para esmagar ossos com força bruta, como o de um tiranossauro. Em vez disso, a estrutura é leve, reforçada por suportes sólidos, mas com uma força de mordida surpreendentemente fraca para o seu tamanho. O segredo reside na articulação do pescoço e na abertura da mandíbula. O Allosaurus consegue abrir a boca em um ângulo absurdo de quase 90 graus. Ele usa a cabeça inteira como um machado de carne. A musculatura do pescoço impulsiona o crânio para baixo com violência, cravando a fileira de dentes serrilhados superiores na presa, rasgando carne e causando choque hemorrágico massivo. É uma morte por sangramento, não por asfixia. Este predador é um generalista tático. Seus braços são longos e funcionais, terminando em 3 garras recurvadas e afiadas como ganchos de aço, capazes de agarrar e segurar a vítima enquanto a mandíbula executa o trabalho de corte. Fósseis contam histórias de violência extrema, costelas de Allosaurus quebradas e curadas, perfurações causadas por espinhos de Stegosaurus, infecções ósseas crônicas.
A vida de um Allosaurus é curta, dolorosa e definida pelo conflito constante. Eles caçam tudo, desde jovens saurópodes isolados até o perigoso Camptosaurus. Há evidências de que, ocasionalmente, cooperam de forma frouxa para derrubar presas maiores, criando um frenesi alimentar onde a hierarquia é decidida a dentadas. Eles são a força motriz que obriga os herbívoros a crescerem cada vez mais. No entanto, o Allosaurus não está sozinho. Nas margens lodosas dos rios e pântanos que cortam as planícies secas, espreita um rival sinistro, o Ceratosaurus. Estamos há 150 milhões de anos. Embora compartilhe o mesmo habitat, o Ceratosaurus é uma criatura fundamentalmente diferente. Ele é mais robusto, mais compacto e proporcionalmente possui os dentes mais longos de qualquer predador de sua época. Presas que se projetam para fora da maxila, mesmo quando a boca está fechada. Sua aparência é demoníaca. Uma fileira de osteodermas, pequenos ossos dérmicos, corre pelo meio de suas costas, conferindo-lhe uma aparência encouraçada, semelhante à de um crocodilo. Mas a característica que define sua silhueta é o chifre nasal proeminente, uma lâmina de osso rugoso que em vida servia como exibição sexual vibrante. O Ceratosaurus sobrevive à sombra do Allosaurus através da especialização de nicho. Enquanto seu rival domina as planícies abertas e as florestas secas, o Ceratosaurus reina nas zonas úmidas. Sua cauda é profunda e larga, sugerindo uma capacidade de natação eficiente. Ele é o monstro do pântano, adaptado para emboscar peixes pulmonados gigantes, crocodilos e tartarugas, além de disputar carcaças. A coexistência desses dois predadores é um exemplo clássico de partição de recursos. Um domina a terra firme, o outro patrulha a interface entre a terra e a água. O Ceratosaurus é a prova de que no Jurássico a brutalidade vinha em diversas formas e a água não era um refúgio seguro. Mas o domínio dos répteis não se restringe ao solo. Olhe para o céu noturno da Europa, 150 milhões de anos atrás. O arquipélago de Solnhofen, na atual Alemanha, é um labirinto de lagoas salgadas e ilhas de coral. Aqui, sob a luz da lua, voa o Rhamphorhynchus. Ele não é um dinossauro, ele é um pterossauro, parte de uma linhagem distinta de répteis que conquistou o ar muito antes das aves. Sua envergadura atinge quase 2 metros, sustentada por um quarto dedo alongado que estica uma membrana de pele e músculo, o patágio. O Rhamphorhynchus é um predador especializado da escuridão. Seus olhos são enormes, captando a bioluminescência nas águas rasas ou o brilhante prateado dos cardumes. Sua boca é uma armadilha terrível, dentes longos, finos e inclinados para a frente, que se entrelaçam quando as mandíbulas se fecham, formando uma gaiola inescapável para peixes escorregadios e lulas. Sua cauda longa e rígida termina em uma vela de pele em forma de diamante, um leme que garante estabilidade aerodinâmica precisa durante mergulhos rasantes. Ele não pousa nas árvores, mas em penhascos rochosos, pendurando-se de cabeça para baixo ou apoiando-se em 4 membros. Fósseis excepcionais mostram marcas de suas membranas alares, revelando um sistema complexo de fibras estruturais que impediam a asa de rasgar ou deformar durante o voo. Ele é o mestre da pesca aérea, um fantasma que assombra as lagoas jurássicas. Contudo, nas mesmas ilhas onde o Rhamphorhynchus plana, ocorre uma revolução silenciosa que mudará o destino da vida na Terra. Entre as cicadáceas e os arbustos de araucária, move-se uma criatura pequena, do tamanho de um corvo, o Archaeopteryx. Este é o momento zero, o ponto de inflexão evolutiva. Estamos diante de um híbrido perfeito, o elo físico que conecta os dinossauros terópodes às aves modernas. Ele possui dentes afiados, uma cauda óssea longa e 3 garras livres em cada asa, características inegavelmente reptilianas. Mas seu corpo está coberto por penas, e não são apenas plumas de isolamento térmico, são penas de voo assimétricas, aerodinamicamente competentes.
O Archaeopteryx vive em um mundo perigoso. Ele não é um voador gracioso como uma águia moderna. Sua musculatura peitoral ainda não possui a quilha óssea necessária para o batimento de asas sustentado e potente. Ele é um planador e um voador de explosão, usando suas asas para saltar entre galhos ou para escapar de predadores terrestres, como o Compsognathus. Ele se alimenta de insetos e pequenos lagartos, usando suas garras manuais para escalar troncos verticais. Sua importância transcende sua existência física. Ele é a prova viva de que a natureza não dá saltos, mas sim passos graduais. O Archaeopteryx é um dinossauro que aprendeu a desafiar a gravidade. Ele morre e cai nas lagoas anóxicas de Solnhofen, onde o lodo fino preservará cada detalhe de sua plumagem, para que 150 milhões de anos depois, a humanidade possa entender de onde vieram os pássaros. Com ele, o Jurássico Superior encerra seu espetáculo, deixando o palco montado para a próxima e final era de ouro dos dinossauros. Há 145 milhões de anos atrás, o Jurássico termina, não com uma explosão, mas com uma transformação lenta e inexorável. A Terra entra em sua fase mais dinâmica. O supercontinente Pangeia é agora uma memória geológica, rasgado em pedaços que se afastam uns dos outros como balsas à deriva em um oceano em expansão. O clima global começa a resfriar ligeiramente, criando estações mais marcadas. E no solo ocorre uma revolução silenciosa, o surgimento das angiospermas, as plantas com flores. O mundo verde monótono de samambaias e coníferas começa a ser pontilhado por cores vibrantes, oferecendo novas fontes de energia rica em açúcar. Os dinossauros respondem a este novo mundo isolado e complexo com uma explosão de diversidade morfológica. Se o Jurássico foi a era do tamanho, o Cretáceo inferior é a era do armamento especializado. A evolução abandona a simples massa corporal e investe em espinhos, garras, clavas e inteligência tática. No hemisfério sul, a Gondwana começa a se fragmentar. A América do Sul é uma ilha-continente isolada, um laboratório evolutivo onde formas bizarras florescem sem interferência externa. Estamos na Patagônia Argentina, há 129 milhões de anos. O ambiente é semiárido, cortado por rios efêmeros que enchem violentamente e secam com rapidez. Aqui caminha o Amargasaurus. Ele é um saurópode, um parente distante dos colossos como o Diplodocus, mas a evolução o moldou de forma radicalmente diferente. Ele é pequeno para os padrões de sua linhagem, medindo apenas 10 metros de comprimento. O gigantismo foi descartado em favor de uma defesa visual e física grotesca. O pescoço do Amargasaurus é uma obra de engenharia defensiva única. As espinhas neurais de suas vértebras cervicais são bifurcadas e extremamente alongadas, projetando-se para cima como duas fileiras paralelas de lanças ósseas que se projetavam diretamente do pescoço. O Amargasaurus não pode esconder a cabeça na vegetação, ele é uma exibição ambulante. Quando um predador abelisaurídeo se aproxima, o Amargasaurus abaixa o pescoço, apontando essa paliçada de espinhos para o agressor. É uma barreira impenetrável. Tentar morder a garganta deste animal é arriscar perfurar o próprio palato ou os olhos. Ele vive em pequenos grupos, pastando a vegetação rasteira, protegido não pelo tamanho, mas por um colar de espadas naturais. Enquanto o sul produz experimentos bizarros, o norte aposta na brutalidade pura. Viajamos para a América do Norte, para a região que se tornará Utah. O relógio marca 126 milhões de anos. O solo é uma planície de inundação lamacenta, onde as carcaças de herbívoros atolados atraem o maior assassino da época, o Utahraptor. Esqueça a imagem do predador ágil e leve. Este animal é um dromeossaurídeo anabolizado. Com 7 metros de comprimento e pesando mais de meia tonelada, ele tem a massa de um urso polar. Ele é o ápice da linhagem dos raptores, o momento em que a natureza decidiu combinar a inteligência e as ferramentas de um caçador pequeno com a força bruta de um gigante. O Utahraptor não é um corredor de maratona.
Suas pernas são grossas e musculosas, feitas para explosão e força de alavanca. Sua arma principal é a famosa garra em forma de foice no segundo dedo do pé. Mas aqui, a escala é aterrorizante. A garra mede 24 centímetros de osso puro, revestida em queratina que a estende para mais de 30. Não é uma faca, é um picador de gelo de tamanho industrial. Quando o Utahraptor ataca um Iguanocolus, ele não apenas corta a pele, ele chuta com força suficiente para perfurar órgãos vitais e quebrar ossos. Ele salta sobre o dorso da presa, cravando as garras das mãos e dos pés, usando seu peso para desequilibrar e derrubar a vítima. Fósseis encontrados em blocos de areia movediça sugerem que eles caçavam em grupos familiares, uma unidade tática pesada capaz de abater qualquer coisa que se movesse. O Utahraptor é a refutação da ideia de que penas significam fragilidade. Aqui, elas cobrem uma máquina de matar baseada em força bruta. Atravessando o Atlântico em formação, chegamos à Europa, que nesta época é um arquipélago tropical de ilhas grandes e pantanosas. Estamos na Inglaterra e na Bélgica, há 125 milhões de anos. O dinossauro mais onipresente destas ilhas é o Iguanodon. Ele é o sucesso evolutivo definitivo do Cretáceo inferior. Herbívoro, robusto, capaz de alternar entre a postura bípede para correr e a quadrúpede para pastar. Sua boca possui um bico córneo para arrancar plantas e baterias de dentes molares que trituram o alimento com um movimento complexo de mandíbula, processando a celulose antes mesmo de engolir. Essa eficiência digestiva permite que ele extraia nutrientes de uma variedade imensa de plantas, garantindo sua sobrevivência onde outros falham. Mas o Iguanodon não é uma presa passiva. Sua mão é uma ferramenta multifuncional, um canivete suíço biológico. Os 3 dedos centrais terminam em cascos, suportando o peso do animal quando ele caminha. O dedo mínimo é longo e preêncio, usado para manipular ramos e folhas. Mas o polegar é uma arma de guerra. O osso do polegar é fundido em um esporão cônico, rígido e afiado que se projeta perpendicularmente ao pulso. Um Iguanodon de 10 metros, pesando 4 toneladas, pode usar esse esporão como um estilete. Quando cercado por predadores como o Neovenator, o Iguanodon se ergue, usando os braços poderosos para golpear. Um ataque preciso com o polegar pode perfurar a jugular ou os olhos de um atacante. Eles viajam em manadas imensas, dezenas de indivíduos transformando a paisagem, uma força da natureza que não precisa se esconder. O Iguanodon prova que para sobreviver no Cretáceo inferior, um herbívoro precisa estar armado. O tempo avança 10 milhões de anos. Estamos de volta à América do Norte, nas planícies de Montana. 115 milhões de anos atrás. O ambiente é sazonal, com estações secas severas. Aqui, a evolução refina o conceito do Utahraptor, reduzindo o tamanho para aumentar a agilidade e coordenação. Surge o Deinonychus. Com 3,5 metros de comprimento, ele é o modelo perfeito do predador dinâmico. Seu nome significa garra terrível, e ele faz jus ao título. Sua constituição é leve, aerodinâmica, sustentada por uma cauda rígida por tendões ossificados, que atua como um balancim, permitindo curvas chatas em alta velocidade sem perder o equilíbrio. O Deinonychus caça o herbívoro Tenontosaurus, um animal que pesa 5 vezes mais que ele. Um confronto direto seria suicídio. A solução é a cooperação frenética. O Deinonychus ataca em bando, mas não como lobos organizados, é uma turba violenta. Eles saltam sobre a presa, cravando as garras das mãos e nas costas, enquanto as pernas traseiras desferem quiques repetidos e violentos com a garra em foice. Eles comem a presa viva. A estratégia é baseada na exaustão e na perda de sangue. Fósseis da formação Cloverleaf mostram dentes de Deinonychus espalhados ao redor de esqueletos de Tenontosaurus e, às vezes, ossos dos próprios predadores que morreram na batalha. É uma caçada de alto risco e alta recompensa. O Deinonychus possui um brengue grande para um réptil, olhos binoculares e um metabolismo acelerado. Ele é a prova final de que os dinossauros do Cretáceo inferior transformaram a predação em uma arte complexa, sangrenta e irremediavelmente eficiente.
As armas estão afiadas, as estratégias estão definidas. O mundo está pronto para o surgimento dos maiores carnívoros que jamais existirão. 100 milhões de anos atrás, o planeta Terra atinge o seu ponto de ebulição biológico. Estamos no meio do período Cretáceo. O efeito estufa é intenso. Não há calotas polares e o nível do mar está centenas de metros acima do atual, criando vastos mares epicontinentais que dividem as terras em arquipélagos isolados. Mas é nos grandes continentes do hemisfério sul, nos fragmentos da antiga Gondwana, que a natureza decide testar os limites absolutos da física e da fisiologia. Se o Jurássico foi o ensaio do gigantismo, o Cretáceo Médio é a performance final e exagerada. A atmosfera é densa, úmida, carregada de oxigênio e zumbindo com insetos do tamanho de pássaros. Neste mundo de excessos, não há lugar para o mediano. Ou você é um colosso inabalável, ou você é um monstro capaz de derrubá-lo. Bem-vindos à era dos superpredadores e das presas titânicas. Nossa jornada começa no norte da África, na região que hoje conhecemos como o deserto do Saara. Esqueça as dunas de areia estéreis e o sol impiedoso de hoje. Há 99 milhões de anos, este lugar é o sistema fluvial mais perigoso da história do planeta, os Leitos Quem-Quem. É uma rede labiríntica de rios largos e lamacentos, manguezais tropicais e deltas pantanosos que se estendem até onde a vista alcança. A água é turva, escondendo selacautos gigantes, tartarugas de casco mole do tamanho de carros e crocodilos que fariam os modernos parecerem lagartixas. E governando este império aquático, nada o predador mais bizarro e terrível que já existiu, o Spinosaurus aegyptiacus. Ele é uma quimera evolutiva. Com 15 metros de comprimento e pesando talvez 7 ou 8 toneladas, ele supera o Tiranossauro Rex em tamanho linear. Mas sua construção é única. O Spinosaurus não é um animal de terra firme. Ele é um monstro do rio. Suas pernas traseiras são curtas em proporção ao corpo e seus ossos são densos e maciços, sem as cavidades de ar típicas de outros terópodes, agindo como lastro natural para permitir que ele mergulhe e controle sua flutuabilidade. Seus pés são largos e planos, provavelmente unidos por membranas interdigitais, funcionando como remos. O crânio do Spinosaurus é longo e estreito, semelhante ao de um gavial moderno, mas em uma escala de pesadelo. A ponta do focinho é crivada de forames neurovasculares, pequenos poros sensoriais que detectam mudanças de pressão na água. Ele não precisa ver a presa. Ele sente a vibração de um peixe oncopristis de 3 metros passando no escuro das profundezas. Quando ele ataca, a mandíbula fecha com uma velocidade assustadora, e seus dentes cônicos, retos e sem serrilha, perfuram a carne escorregadia, criando uma armadilha da qual nada escapa. Mas a característica que define sua silhueta contra o pôr do sol africano é a vela dorsal. Espinhas neurais de 2 metros de altura projetam-se de suas costas, sustentando uma cortina de pele e vasos sanguíneos. Esta estrutura colossal pode ter servido para termorregulação, absorvendo o calor do sol matinal, ou mais provavelmente, como um outdoor biológico gigantesco. Em um ambiente aquático, onde grande parte do corpo fica submersa, a vela é a bandeira que anuncia sua presença para rivais e parceiros. Recentemente, descobrimos que sua cauda não é um vichique rígido, mas uma barbatana alta e flexível, capaz de impulsioná-lo na água com a força de um míssil biológico. O Spinosaurus é o ápice da adaptação, um dinossauro que olhou para a água e decidiu conquistá-la, tornando-se o faraó indiscutível dos rios do Cretáceo. No entanto, o rio tem margens, e na terra firme, onde a mala seca e a floresta começa, outro rei reivindica o domínio: o Carcharodontosaurus saharicus. O nome significa lagarto com dentes de tubarão, e é uma descrição literal. Ele é um primo terrestre do Giganotosaurus, medindo 13 metros de comprimento. Enquanto o Spinosaurus domina a água,
O Carcharodontosaurus é o senhor da terra seca adjacente. Eles vivem em uma trégua tensa, separados por nichos ecológicos, mas encontros territoriais nas margens são inevitáveis e cataclísmicos. O crânio do Carcharodontosaurus é uma ferramenta de carnificínio diferente. Ele é alto, nestro e leve. Seus dentes não são cones perfurantes como os do Spinosaurus, nem esmagadores de ossos como o T-Rex. São lâminas, serrilhados, curvos e achatados lateralmente. A estratégia de caça deste animal é baseada no trauma tecidual maciço. Ele ataca grandes sauropodes como o Paralititan. Ele não tenta quebrar o pescoço ou segurar a presa. Ele corre, desfere uma mordida rápida e cortante que abre feridas profundas de meio metro e recua. Ele deixa a presa sangrar. É uma morte por exaustão e choque hipovolêmico. O Carcharodontosaurus vive em um mundo de competição extrema. Os leitos Kem-Kem são descritos pelos paleontólogos como o lugar mais perigoso no tempo e no espaço, devido à superabundância de grandes carnívoros em relação aos herbívoros. Para sobreviver aqui, o Carcharodontosaurus precisa ser agressivo, territorial e oportunista. Ele não recusa uma carcaça roubada e não hesita em canibalizar rivais mais jovens. Sob o calor escaldante de 40 graus da África Cretácea, ele é a personificação da fome insaciável, um predador que transformou sua boca em um conjunto de facas de açougueiro para fatiar gigantes. Cruzamos agora o Atlântico Sul, que nesta época é um oceano jovem e em expansão, para chegar à ilha-continente da América do Sul. Estamos na Patagônia Argentina há 94 milhões de anos. A paisagem é vasta, uma mistura de florestas de araucárias e planícies abertas. O chão treme. O sismógrafo biológico dispara. Saindo da linha das árvores, surge o animal terrestre mais pesado que a Terra já produziu. O Argentinosaurus, o Inculensis. Não existem palavras humanas suficientes para descrever a escala deste ser. 35 metros de comprimento, talvez 40, 80 a 100 toneladas de músculos, ossos e órgãos. Para colocar em perspectiva, ele pesa o mesmo que uma manada inteira de elefantes africanos. Quando ele caminha, o impacto de suas patas cria microterremotos que podem ser sentidos a quilômetros de distância. Ele é um monumento vivo que desafia a gravidade. Suas vértebras dorsais são do tamanho de um ser humano adulto, mas são estruturas de engenharia leve, cheias de câmaras de ar para reduzir o peso sem sacrificar a força. A vida de um Argentinosaurus é um milagre estatístico. Ele nasce de um ovo do tamanho de uma bola de futebol, um bebê vulnerável de 5 quilos em um mundo de monstros. Durante seus primeiros 20 anos, ele cresce a uma taxa alucinante, ganhando dezenas de quilos por dia, consumindo florestas inteiras de coníferas e cicas. Ele não mastiga, ele engole ramos inteiros, deixando seu estômago colossal extrair a energia química. Adulto, ele é praticamente invulnerável. Sua pele é grossa como couro blindado, cravejada de osteodermas. Sua cauda é um chicote pesado, mas sua maior defesa é o tamanho absoluto. Simplesmente pisar em um predador é uma sentença de morte. Ele caminha lentamente, um deus da biologia, moldando o ecossistema ao seu redor, criando clareiras na floresta com sua passagem e adubando o solo com toneladas de excrementos. Ele é o coração pulsante da Gondwana. Mas a natureza abomina a invencibilidade. Para cada escudo impenetrável, a evolução forja uma espada capaz de quebrá-lo. Nas sombras das araucárias, observando a manada de titãs, respira o Giganotosaurus caroline. Ele é o maior carnívoro da América do Sul e um sério candidato ao título de maior predador terrestre da história. Mais longo e mais alto que o Tiranossauro Rex, embora mais leve e ágil. Ele mede quase 14 metros e pesa 8 toneladas. O Giganotosaurus é construído para caçar gigantes. Seu crânio tem quase 2 metros de comprimento, o tamanho de um homem alto. Seus dentes são similares aos do Carcharodontosaurus, lâminas de serra. Mas o Giganotosaurus tem uma vantagem tática, a mentalidade de bando.
Não é uma cooperação complexa como de lobos modernos, mas uma gangue desorganizada e brutal. Fósseis encontrados juntos sugerem que eles toleravam a presença uns dos outros para derrubar presas que nenhum deles conseguiria matar sozinho. Imagine a cena. Um Argentinosaurus velho ou doente fica para trás na manada. 3 giganotossauros se aproximam. O gigante herbívoro é grande demais para ser derrubado com força bruta. Um ataque frontal seria suicídio. Um golpe da cauda ou um pisão do saurópode esmagaria o predador instantaneamente. Então, eles aplicam a técnica de pastoreio de carne. Eles atacam os lancos e as pernas traseiras do Argentinosaurus. Eles mordem, sacodem a cabeça para serrar um pedaço de carne de 20 quilos e recuam. Eles não matam a presa imediatamente. Eles a comem viva. O Giganotosaurus é paciente. Ele deixa a infecção, a perda de sangue e a exaustão fazerem o trabalho pesado. Podem levar dias até que o titã caia. Quando finalmente o titã desaba, o impacto é estrondoso. O banquete atrai giganotossauros de quilômetros ao redor. A hierarquia é estabelecida à base de ruídos e mordidas no focinho. É uma orgia de alimentação primitiva. O Giganotosaurus representa o limite máximo do predador terópode. Grande o suficiente para desafiar montanhas, rápido o suficiente para perseguir e cruel o suficiente para transformar o maior animal da Terra em uma refeição. O Cretáceo Médio termina com esta imagem: o maior predador e a maior presa, travados em uma dança de morte nas planícies da Patagônia. É o auge da era dos dinossauros. Nunca mais a Terra verá animais desta magnitude caminhando sobre sua superfície. A guerra de gigantes atingiu seu clímax e o mundo tremeu sob seus pés. Há 80 milhões de anos atrás, a Terra entra na reta final da Era dos Répteis. O supercontinente está estilhaçado. O clima permanece quente, mas torna-se mais instável, sujeito a secas prolongadas e monções violentas. À medida que os continentes se isolam, a evolução, presa em ilhas de terra separadas por oceanos vastos, começa a delirar. As formas clássicas e conservadoras dos períodos anteriores dão lugar ao estranho, ao grotesco e ao altamente especializado. Não é mais apenas uma questão de quem é o maior ou o mais forte. É uma questão de quem consegue explorar os nichos mais improváveis com as ferramentas mais insanas. As florestas e desertos deste tempo são povoados por criaturas que parecem ter saído de um pesadelo febril. Penas, garras gigantescas, chifres demoníacos e bicos sem dentes. Bem-vindos ao circo evolutivo do Cretáceo Superior. Nossa primeira parada é a Ásia Central, onde hoje se estende o deserto de Gobi, na Mongólia. Há 75 milhões de anos existia um ambiente árido, um vasto campo de dunas de areia vermelha entrecortado por oásis efêmeros. O vento uiva, levantando cortinas de poeira que cegam e sufocam. Neste inferno de areia, a morte é silenciosa e rápida. O predador que domina este cenário não é um gigante de 10 toneladas, mas um assassino tático do tamanho de um lobo, o Velociraptor mongoliensis. Apague da mente as bestas escamosas e gigantescas do cinema. A realidade é mais perturbadora porque é mais familiar. Ele se parece com uma ave de rapina terrestre. O Velociraptor é coberto de penas complexas, coloridas, que o protegem do frio noturno do deserto e servem para sinalização social. Ele mede 2 metros de comprimento, mas pesa apenas 15 quilos. Ele é leve, construído sobre uma estrutura de ossos ocos. Seu crânio é longo e baixo, levemente curvado para cima, abrigando um cérebro grande e sofisticado. Ele não caça por instinto cego, ele planeja. A ferramenta que define sua existência está em seu pé. O segundo dedo carrega uma garra hipertrofiada, curva como uma foice, que é mantida levantada do chão para não perder o fio. Quando o Velociraptor ataca um Protoceratops, um herbívoro do tamanho de um porco que vive em manadas nestas dunas, o Velociraptor não morde primeiro. Ele salta. Ele usa suas asas, sim, ele tem asas, embora não voe, para manobrar no ar e se equilibrar sobre as costas da vítima. A garra em foice desce num arco violento.
A intenção não é cortar a barriga, mas perfurar a traqueia ou a artéria carótida. É um assassinato de precisão cirúrgica. Temos a prova fossilizada deste comportamento. O famoso fóssil dos dinossauros lutadores capturou o momento exato em que um Velociraptor e um Protoceratops morreram travados em combate mortal, soterrados pelo colapso súbito de uma duna de areia molhada. A mão do Velociraptor está na boca do herbívoro. A garra do pé está enterrada no pescoço da presa. Eles lutaram até o último suspiro, congelados no tempo como um testamento eterno da brutalidade do Gobi. O Velociraptor é a prova de que a inteligência e a agilidade, quando armadas com a ferramenta certa, superam a força bruta. Mas a Mongólia esconde segredos ainda mais estranhos. Avançamos 5 milhões de anos no tempo para a formação Nemegt. O clima aqui é mais úmido, sustentando florestas densas de árvores altas e pântanos sombrios. Entre os troncos, move-se uma silhueta que desafia qualquer lógica biológica: o Therizinosaurus cheloniformes. À primeira vista, ele parece um erro da natureza. Um corpo em forma de barril, pesado e amplo, equilibrado sobre pernas curtas e robustas. Um pescoço longo terminando em uma cabeça pequena e desdentada, provida apenas de um bico córneo, e coberto por uma pelagem densa de penas desgrenhadas. Mas são as mãos que prendem o olhar e gelam o sangue. O Therizinosaurus possui as garras mais longas de qualquer animal que já viveu na Terra. 3 lâminas de queratina e osso em cada mão, medindo até 1 metro cada uma. Elas são curvas, afiadas e maciças. Se este animal fosse um carnívoro, ele seria o predador definitivo. Mas a evolução pregou uma peça. Ele é um herbívoro estrito, um gigante gentil de 10 metros de altura que se alimenta de folhas. Para que servem então essas espadas de 1 metro? Elas são ferramentas de colheita e de guerra. O Therizinosaurus senta-se sobre suas ancas largas e usa os braços longos para puxar galhos altos para a boca, como uma preguiça gigante. Mas quando o superpredador local, o Tarbosaurus, um primo asiático do T-Rex, emerge das sombras, as garras mudam de função. O Therizinosaurus não corre, ele se levanta, exibe suas garras e as agita diante do predador. É uma barreira de lanças. Um golpe lateral dessas mãos pode eviscerar um carnívoro ou cegá-lo permanentemente. Ele é um paradoxo vivo. A aparência do ceifador, a dieta de uma vaca, a atitude de um urso. É o auge da bizarrice do Cretáceo. Deixamos a Ásia e atravessamos o mundo para o sul. A América do Sul, isolada como uma ilha gigante, continua a produzir suas próprias monstruosidades. Na Argentina, há 70 milhões de anos, as vastas planícies de inundação são o território de caça do Carnotaurus sastrei. O nome significa touro carnívoro e a descrição é perfeita. Ele é o predador mais visualmente distinto de sua era. Acima de seus olhos pequenos, projetam-se 2 chifres ósseos grossos e cônicos, dando-lhe uma aparência demoníaca. Seu crânio é curto, profundo e muito robusto, lembrando-o de um bulldog. O corpo do Carnotaurus é uma lição de biomecânica extrema. Ele é coberto por uma pele dura, repleta de fileiras de osteodermas, dando-lhe uma textura rugosa e blindada. Seus braços são uma piada evolutiva. São minúsculos, vestigiais, menores até que os do T-Rex, com mãos que nem sequer dobram. Eles são inúteis. Toda a energia evolutiva que foi retirada dos braços foi investida nas pernas e na cauda. O Carnotaurus possui os ossos da coxa adaptados para suportar impactos violentos e músculos caudofemorais, o motor que puxa a perna para trás, massivos. Ele é o guepardo do Cretáceo. Ele não é um caçador de emboscada lenta, ele é um sprinter explosivo. Ele vê a presa, talvez um sauropode menor, e dispara. Em linha reta ele é inalcançável, atingindo velocidades de talvez 50 km por hora. Mas essa velocidade tem um preço. Seu corpo é rígido, ele não consegue fazer curvas cheias. Se a presa zigue-zaguear, ele perde a vantagem. Portanto, seu ataque é um míssil reto. Ele corre, abre a boca, que pode se expandir como a de uma cobra graças a articulações móveis, e desfere um golpe de machado rápido. Ele é um especialista em velocidade em um mundo de gigantes lentos, um demônio de chifres que caça sobre o sol da Patagônia. Finalmente, olhamos para cima.
mas não sobre a terra, sobre o mar. A América do Norte está dividida ao meio pelo Mar Interior Ocidental, uma faixa de oceano raso que conecta o Ártico ao Golfo do México. Estamos em Kansas, 85 milhões de anos atrás. O céu é azul profundo, refletindo nas águas calmas. Planando sobre as correntes térmicas está o Pteranodon. Ele não é um dinossauro, ele é o imperador dos pterossauros do Cretáceo Superior. Sua envergadura atinge 7 metros. Ele é maior que qualquer ave moderna, mas seu corpo é absurdamente leve, pesando pouco mais que um ser humano adulto. Seu esqueleto é papel fino, tubos ocos de osso. O Pteranodon é definido por sua crista. Nos machos, uma longa projeção óssea se estende para trás do crânio, contrabalanceando o bico enorme e servindo como leme aerodinâmico e, principalmente, como exibição sexual. As fêmeas são menores, com cristas reduzidas, evidenciando um dimorfismo sexual intenso e uma sociedade complexa baseada em haréns e disputas territoriais nos penhascos de nidificação. O Pteranodon não tem dentes, ele pesca como um pelicano. Ele voa abaixo sobre a superfície, mergulhando o bico longo para capturar peixes e moluscos, engolindo-os inteiros. Ele é um mestre do voo planado. Ele pode passar dias no ar sobre o oceano aberto, travejando centenas de quilômetros sem bater as asas uma só vez, apenas ajustando o ângulo de suas membranas para surfar o vento. Mas sua vida não é pacífica. Nas águas abaixo, tubarões gigantes como o Cretoxirrhina e lagartos marinhos como o Tylosaurus esperam por um erro, um pouso mal calculado. O Pteranodon vive no limite entre o céu e o abismo aquático. Ele representa a conquista total do espaço aéreo pelos répteis, uma elegância que esconde a fragilidade de sua existência. O Cretáceo Superior está povoado, de assassinos peluados no deserto a ceifadores herbívoros na floresta, de demônios corredores no sul a planadores gigantes no norte. A diversidade atingiu seu pico máximo. A Terra é um caldeirão de vida vibrante, complexa e bizarra. Mas todos esses caminhos evolutivos, todas essas especializações extremas, estão prestes a fazer um teste para o qual nenhuma adaptação os preparou. O relógio está correndo. O céu está prestes a cair. 66 milhões de anos atrás. O relógio geológico da Terra aproxima-se da meia-noite. O mundo nunca esteve tão vivo, tão complexo e tão perigoso. O clima é subtropical, mesmo nas altas latitudes. Não há gelo nos polos. O nível do mar, embora recuando ligeiramente em relação ao pico do Cretáceo Médio, ainda mantém grandes áreas continentais submersas. A atmosfera é rica, densa, saturada de oxigênio e umidade, um combustível perfeito para o gigantismo biológico. Estamos na América do Norte, na região lendária conhecida como Hell Creek. Este é o palco final. Aqui, a evolução dos dinossauros atinge o seu zênite absoluto. Não há mais experimentos bizarros ou protótipos incertos. Os animais que caminham por estas florestas de sequoias e palmeiras são o resultado refinado de 160 milhões de anos de seleção natural implacável. Eles são maiores, mais fortes, mais bem armados e mais inteligentes do que qualquer coisa que veio antes. Eles são os deuses da carne e do osso, caminhando inconscientes em direção ao abismo. Nas margens dos rios lentos e lamacentos, move-se uma fortaleza viva, o Ankylosaurus magniventris. Ele é a resposta final da natureza à questão da defesa passiva. Com 8 metros de comprimento e pesando 6 toneladas, ele é largo, baixo e absolutamente impenetrável. Esqueça a pele. O que cobre este animal é uma armadura orgânica de nível militar. O dorso, o pescoço, os flancos e até as pálpebras são reforçados por osteodermas, placas de osso embutidas na derme, fundidas em uma carapaça contínua que nenhum dente, por mais afiado que seja, consegue perfurar. Ele é um tanque biológico. O Ankylosaurus não corre. Ele não precisa. Sua sobrevivência depende da estabilidade e da intimidação. Quando ameaçado, ele se agacha,
protegendo a única parte vulnerável de seu corpo, o ventre macio. Suas patas curtas e robustas ancoram-no ao solo como raízes de uma árvore velha. Mas sua defesa não é apenas estática. A extremidade de sua cauda carrega uma das armas mais devastadoras da história natural. As últimas vértebras caudais perderam a flexibilidade e fundiram-se em um cabo rígido que sustenta na ponta 2 grandes bulbos de osso maciço, a clava. Esta massa biológica pesa 50 quilos. Com um movimento rápido dos poderosos músculos da base da cauda, o Ankylosaurus pode acelerar esta clava a velocidades capazes de estilhaçar tíbias e fêmures de qualquer predador. Um golpe bem conectado gera força suficiente para derrubar um tiranossauro. Ele pasta samambaias rasteiras em paz, um monstro blindado que transformou o próprio corpo em uma muralha intransponível. Nas margens dos rios lentos e lamacentos, um céu pertence a uma criatura que desafia a nossa compreensão da física, o Quetzalcoatlus northropi. Ele não é um pássaro, é um asdarquídeo, o maior animal voador que já existiu. Quando está no chão, dobrando suas asas colossais, ele é da altura de uma girafa moderna. Seu bico, uma lança de osso afiada e sem dentes, mede 2,5 metros de comprimento. Ele caminha sobre 4 membros, usando os nós dos dedos das asas como mãos dianteiras, movendo-se pela planície como uma cegonha titânica em busca de pequenos dinossauros, lagartos ou carcaças. O momento da decolagem do Quetzalcoatlus é um espetáculo de engenharia biomecânica. Com 250 quilos de peso corporal, ele não pode simplesmente bater as asas e subir. Ele usa uma manobra de lançamento quadrúpede explosiva. Seus braços musculosos, os tríceps mais poderosos do reino animal, empurram o corpo inteiro para o ar em um único salto balístico. Uma vez no ar, suas asas se abrem, revelando uma envergadura de 11 metros. Ele é um mestre das correntes térmicas. Pode cruzar continentes inteiros sem pousar, planando a velocidades de cruzeiro de 80 km por hora. Do alto, ele vê o mundo como nenhum outro ser. Ele vê as manadas migratórias, os incêndios florestais distantes e as tempestades que se formam no horizonte. Ele é o barão dos céus, intocável, observando o drama da vida lá embaixo com olhos frios e calculistas. E lá embaixo, nas clareiras da floresta, vive o guerreiro definitivo, o Triceratops horridus. Este não é apenas mais um herbívoro, ele é o animal mais comum e bem-sucedido de seu ecossistema, o búfalo do Cretáceo. Mas um búfalo armado para a guerra. Ele pesa 9 toneladas, mais que um elefante africano macho. Sua cabeça é uma das maiores estruturas ósseas de qualquer animal terrestre, ocupando 1/3 do comprimento total do corpo. E essa cabeça é coroada por 3 chifres, um nasal curto e grosso e 2 supraorbitais longos, com mais de 1 metro de queratina sólida, curvados para frente como lanças de cavalaria. Atrás dos chifres, ergue-se o escudo nucal, uma gola de osso sólido. Ao contrário de outros ceratópsidos, que possuem grandes fenestras, buracos no escudo para reduzir o peso, o escudo do Triceratops é maciço e contínuo. Ele evoluiu para o combate frontal. As marcas de cura encontradas em fósseis de seus crânios contam a história de duelos violentos entre rivais da mesma espécie e confrontos mortais com predadores. Eles não vivem em manadas gigantescas e organizadas como os hadrossauros, mas provavelmente em pequenos grupos familiares ou como indivíduos mal-humorados. O bico do Triceratops é curvo e afiado como o de um papagaio gigante, capaz de cortar ramos grossos de cicadáceas, que são então triturados por baterias dentárias que agem como tesouras industriais. Ele é um animal que não foge. Diante do perigo, ele gira, abaixa a cabeça e apresenta uma parede de pontas. Ele é o cavaleiro blindado do fim do mundo. Mas toda essa defesa, toda essa armadura e tamanho, existe por uma única razão. Existe porque a natureza produziu, neste mesmo tempo e lugar, o predador biológico perfeito, o rei tirano dos lagartos, o Tyrannosaurus rex. Ele é o clímax da evolução dos terópodes.
13 metros de comprimento, 9 toneladas de músculo puro. Ele não é apenas o maior carnívoro de seu ecossistema, ele é uma força da natureza. Ao contrário de seus antecessores, como o Allosaurus ou o Giganosaurus, o T-Rex não depende de cortes e sangramento. Ele depende de força bruta e esmagadora. Seu crânio é largo e pesado, construído como um bunker de osso. Seus dentes não são facas achatadas, são bananas de aço, grossos, cônicos e serrilhados, com raízes profundas que penetram na mandíbula. Quando o T-Rex morde, ele exerce uma pressão de 6 toneladas por centímetro quadrado. Ele pulveriza ossos, ele explode vértebras. Ele é o único animal capaz de morder um Triceratops e arrancar um pedaço de osso sólido junto com a carne. Mas a força não é sua única arma. O T-Rex tem o cérebro proporcionalmente maior entre os grandes predadores. Seus sentidos são aguçados ao nível sobrenatural. Seu bulbo olfativo é imenso, permitindo-lhe cheirar uma carcaça ou uma presa viva a quilômetros de distância. Seus olhos são voltados para a frente, conferindo-lhe visão binocular de profundidade superior à de uma águia moderna. Ele vê em 3 dimensões. Ele calcula a distância para o ataque. Ele ouve os infrassons, as vibrações de baixa frequência dos passos de um Edmontosaurus escondido na neblina. A ontogenia do T-Rex revela outra estratégia brilhante. Os filhotes e juvenis são animais diferentes, leves, pernatos e rápidos. Eles ocupam um nicho de predadores velozes, caçando presas pequenas. À medida que crescem, se tornam os tanques de demolição que conhecemos. Assim, uma única espécie domina todos os níveis da cadeia alimentar carnívora, eliminando a competição. O encontro entre um T-Rex adulto e um Triceratops é o confronto supremo da história da vida. Um duelo de titãs, onde um erro significa a morte. O chão treme, os rugidos abafam o trovão, e o destino é decidido em segundos de violência explosiva. Mas a maior ameaça a estes reis não vem da floresta, vem do espaço. O dia fatídico começa como qualquer outro há 66 milhões de anos. O sol nasce sobre a Hell Creek. O ar está calmo. Insetos zumbem. Um T-Rex bebe água na margem de um lago. De repente, o céu se rompe. Em silêncio absoluto, porque viaja mais rápido que o som, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro rasga a atmosfera. Ele é do tamanho do Monte Everest. Ele viaja a 70 mil quilômetros por hora. A compressão do ar à sua frente cria um plasma mais quente que a superfície do Sol. O impacto ocorre na península de Yucatán, no atual México. Em uma fração de segundo, a rocha espacial perfura a crosta terrestre. A energia liberada equivale a 100 milhões de bombas atômicas de Hiroshima detonadas simultaneamente. A rocha vaporiza, o ar vaporiza, a terra vaporiza. Uma coluna de detritos superaquecidos é lançada para o espaço, perfurando a atmosfera e criando um buraco no céu. A milhares de quilômetros de distância, na América do Norte, os dinossauros veem um segundo sol se acender no horizonte, cegante e terrível. Segundos depois, a Terra começa a ondular como água. Um terremoto de magnitude 11, algo que a humanidade nunca presenciou, derruba florestas inteiras e faz montanhas desmoronarem. Mas o pior ainda está por vir. Os detritos lançados ao espaço começam a reentrar na atmosfera em todo o planeta. Bilhões de pequenas estrelas cadentes, esférulas de vidro derretido, caem do céu. O atrito aquece a atmosfera globalmente a centenas de graus. O céu torna-se um forno. O ar pega fogo. As florestas do mundo inteiro entram em combustão espontânea. O T-Rex, o rei invencível, olha para cima. Ele não entende a física, ele não entende o destino. Ele sente apenas o calor insuportável. Sua pele queima. O oxigênio é consumido pelo fogo. O Anquilosaurus, em sua armadura impenetrável, é cozido vivo dentro de sua própria carapaça. O Quetzalcoatlus, voando alto, é incinerado no ar, suas asas transformadas em cinzas antes mesmo de tocar o chão. O Triceratops ruge contra o brilho, mas não há chifre que possa lutar contra o fim do mundo. Em questão de horas, a maior parte da vida macroscópica na superfície da Terra
é exterminada pelo fogo e pelo calor. Então vem a escuridão. A fuligem e a poeira bloqueiam o sol. A fotossíntese para. As plantas morrem. Os herbívoros que sobreviveram ao fogo morrem de fome. Os carnívoros morrem logo depois. Um inverno nuclear se instala, congelando o planeta por anos. O silêncio cai sobre a Terra. O reinado de 160 milhões de anos termina. Os reis de sangue, os colossos do verde, os caçadores alados, todos transformados em memória e pedra. Mas nas cinzas frias, escondidos em tocas subterrâneas, pequenos mamíferos tremem e esperam. O mundo acabou para os monstros. Mas a história da vida continua. E um dia, muito tempo depois, uma nova espécie, curiosa e frágil, desenterrará seus ossos e tentará imaginar como era viver no tempo dos gigantes. Se você chegou até aqui, é porque o documentário te prendeu até o fim. Então, curta, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Até o próximo documentário.